Muito boa noite. Aqui é o professor Wanderson, dando continuidade ao nosso curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. E nós iremos estudar mais uma lei dentro de legislação extravagante. Hoje nós iremos fazer o estudo aí da Lei 9.455 de 97, que trata dos crimes de tortura. Lembrando que nosso estudo não será um estudo aprofundado e nem será um estudo doutrinário. Nós iremos fazer um estudo aqui estritamente baseado na lei seca, tá? E assim, dando continuidade, sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos aqui para o artigo 1º. O artigo 1º, ele vai dizer o que se trata aí de tortura, o que é crime de tortura, né? Então, o artigo 1º, ele diz o seguinte: constitui crime de tortura, destacando aí os verbos principais, né? Constranger alguém com emprego de violência, tá? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tá? Então, o primeiro verbo aí que você deve destacar na sua lei é o verbo constranger alguém. Mas você pode me perguntar, professor, então constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, já é definido um crime de tortura, então? Não. Precisa ter uma finalidade, tá? O simples constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, né, causando ali o sofrimento físico ou mental no sujeito, ele não define o crime de tortura. O que vai definir o crime de tortura é se esse constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça que venha a causar algum sofrimento físico ou mental no sujeito tiver uma finalidade. E aí a lei ela vai definir aqui e demonstrar quais são essas finalidades aí. A primeira é com o fim de obter informação, né? Declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tá? Então, você sendo um sujeito aí, um agente de segurança, né? Digamos que esteja aí numa operação para prender ali traficantes de drogas, né? Ou para algum criminoso. E aí é um grupo de pessoas que vai, quando o agente de segurança ele adentra a porta ali naquela casa, ele encontra ali várias pessoas praticando um crime, seja um crime de tráfico de drogas ou outro crime qualquer. E aí o grupo se dispersa, né? Digamos que o grupo se dispersa e fica um sujeito ali. Aí você, como agente da guarda municipal ou policial, prende aquele cidadão e começa a constranger ele, dando socos ou pontapés, né? Ameaçando ele ou empregando a violência, causando um sofrimento físico, com o fim de obter essa informação para saber o nome das pessoas ou o paradeiro dos demais componentes daquele grupo criminoso. Né? Ao praticar essa conduta, né, o agente de segurança ele estará cometendo ali um crime de tortura. Então, a primeira hipótese é essa aí. Né? Um exemplo que eu dei foi do crime de tortura, foi se o agente público, o agente de segurança, prendesse algum sujeito no local do crime e viesse ali a praticar uma violência causando sofrimento físico para obter informação daquele preso. Né? Então, o primeiro destaque aí está no crime de tortura é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então, é importante você memorizar, né, e destacar esses verbos e essas palavras na lei, porque no momento que vier a cair alguma questão na prova, você não vai errar. Tá? A segunda situação, né, a primeira eu disse que, né, que prevê 3 situações ali, né, que é obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. A segunda é provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Né? Então, empregando violência ou grave ameaça para que essa pessoa venha a fazer uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Né? Também é prevista aí como um crime de tortura. E a terceira em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui é importante, tá? Na letra C aqui, né? Na linha C do inciso 1 do artigo 1º, é que a previsão é só se houver uma discriminação racial ou religiosa. Então, o que pode cair na sua prova
se for uma pode ser aqui o examinador na hora da prova pode trocar as palavras e colocar em vez de discriminação racial uma discriminação política, discriminação em relação à opção sexual do sujeito, né? Então, homofobia, seja o que for. Essa discriminação sexual ou discriminação religiosa, né? Ou melhor, a discriminação política, ela não está prevista como crime de tortura. Então, só vai ser crime de tortura se houver esse constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, causando ali um sofrimento físico ou mental, né, na segunda linha C, somente em razão de discriminação racial ou religiosa. Se for uma discriminação em razão sexual ou em razão política, não se configura crime de tortura. O segundo verbo que você tem que destacar nessa lei é o verbo submeter. Tá? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência, né, ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Né? Então, digamos ali um agente penitenciário ou um policial, agente da guarda municipal que esteja responsável por esse preso, né? Esteja guardando esse preso aí, né? Nas instalações de detenção provisória, por exemplo, para conduzir numa audiência de custódia ou para conduzir na viatura, e digamos que esse guarda municipal venha aplicar ali o castigo. Pô, você cometeu um crime grave, você roubou as pessoas, você atirou em alguém, você é estuprador, e ali começa a aplicar golpes, né? Socos e pontapés naquele preso. Esse guarda municipal, né, que está responsável por esse preso, ele submetendo essa pessoa a esse preso aí, o guarda municipal submetendo esse preso ao emprego de violência, né, ou grave ameaça, intenso sofrimento físico, no exemplo que eu dei, ele estará praticando aí o crime de tortura segundo a linha 2, né, segundo o inciso 2 do artigo 1º, né? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, é caracterizado aí um crime de tortura. Então, é por isso que o guarda municipal ele deve conter as suas emoções, mesmo diante de uma gravidade de um crime, uma cena do crime, seja um crime de grande repercussão, ele deve ali ter um controle pessoal, um domínio próprio muito grande para que ele não venha ali ser enquadrado num crime de tortura e entregar esse preso aí para as medidas cabíveis na justiça. E assim a justiça irá processar normalmente essa pessoa que cometeu o crime e ela será punida pelo juiz, né? Caso ele venha se exceder, cometer ali aplicar esse guarda municipal vier aplicar ali um castigo pessoal, né, submetendo a esse preso aí que estiver sob sua guarda, né, ele estará cometendo um crime de tortura. Né? Então é o segundo verbo aí para você anotar na sua lei e memorizar é do inciso 2, é submeter. Importante também, para que fique memorizado, né, que você grave isso, é em relação à pena. Eles sempre colocam uma pena, né, nas questões de prova. Sempre quando cai questões referentes à tortura, eles às vezes eles trocam aí a pena para confundir o candidato. Então a pena nessas duas hipóteses aqui, né, seja na linha 1, né, no inciso 1 das alíneas A, B, C e o inciso 2, né, que é constranger ou submeter alguém ali, a pena será de reclusão, né, pena de reclusão de 2 a 8 anos, tá? Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tá? O primeiro bizu tá aí, tá? Segundo o artigo 1º, né, inciso 1 e 2, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Se cair na sua prova,
pena de reclusão 2 a 8 anos. Tá? Parágrafo 1º, ele faz uma equiparação aí, além do que está previsto no inciso 1 e 2, no parágrafo 1º ele fala o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medidas de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Né? Então, digamos que o agente penitenciário ou um guarda municipal esteja com essa pessoa presa e venha submeter ele a uma situação que venha causar um sofrimento físico ou mental, né? Por intermédio de prática de ato não previsto em lei, né? Ou não resultante de medida legal. Por exemplo, ele pegar um estuprador, colocar ele dentro de uma cela, mandar o cara ficar nu e aquele estuprador ali ser estuprado por todos os presos, por exemplo. O agente que submeteu essa pessoa presa a essa situação não prevista em lei, ele estará também incorrendo no crime e na prática de tortura. Né? Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Digamos que o chefe desse guarda municipal ali, o agente penitenciário que tenha praticado esse crime de tortura, né? Nessa situação aqui, se ele vem se omitir, ele não toma nenhuma providência diante desse erro do outro agente, né? Quando ele tinha esse dever de evitar ou o dever de apurar, ele também estará incorrendo aí na omissão no crime de tortura. E aí, para esse caso específico, a pena já não vai ser de 2 a 8 anos não, tá? No parágrafo 2º ele já disse qual vai ser a pena dele. Vai ser uma pena de detenção, tá? Pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, é importante aqui você destacar aí na sua lei que você já imprimiu e já está bisurando aí com as nossas dicas aí que pode cair na prova, tá? Eles podem colocar aí de 2 a 4 anos, podem repetir de 2 a 8 anos, pode mudar aqui dizendo que é a pena de reclusão, mas a pena para nesse caso específico de omissão é uma pena de detenção de 1 a 4 anos. E você já anotou e não vai perder essa questão na sua prova. E o parágrafo 3º diz o quê? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Tá? Então aqui já vai mudar. Enquanto não ocorreu nenhuma lesão grave, se for uma lesão leve ou lesão média, né? Nesse caso aqui, da prática de tortura nesses dois casos, a pena é de 2 a 8 anos. Agora, se houver causado aí uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na pessoa que foi vítima da tortura, né, a pena de reclusão para esse agente público, essa pessoa que cometeu esse crime de tortura, será a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Tá? Pena de reclusão de 4 a 10 anos. E se essa pessoa morrer, né, se resultar morte, né, qual vai ser a pena? A pena já vai ser maior. Tá? Então, a pessoa que foi sujeita à tortura e venha a falecer, se resultar morte, o resultado morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Tá? Então anotem aí, destaquem aí, tá? Que somente a pena de 4 a 10 anos é se houver a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Agora, se resultar morte, aí é a pena de reclusão de 8 a 16 anos. Tá? Então anotem aí. Outro ponto para ser destacado é sobre o aumento de pena. O aumento de pena vai ser, né, de 1/3 até de 1/6 a 1/3. Tá? Então, o aumento de pena é de 1/6 até 1/3. E quais são as hipóteses? É se o crime é cometido por agente público. Né? Então, se o crime de tortura for cometido por um agente público, né, um policial, seja federal, policial rodoviário, policial militar, policial civil, um guarda municipal, um agente agente penitenciário, né? Se esse crime for cometido por um agente público em geral, ele terá um aumento de pena de 1/6 até 1/3. O inciso 2, outra hipótese também de aumento de pena, de 1/6 a 1/3, que você já anotou e já não vai mais errar essa questão na sua prova. Né? Primeiro, se for agente público, cometido por agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante
portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Então, se for nessas hipóteses aqui, terá um aumento de pena de 1/6 a 1/3. E se o crime é cometido mediante sequestro, tá? Também vai ter um aumento de 1/6 a 1/3. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, digamos aí que um guarda municipal ele é condenado pela justiça, né, por ter praticado aí por ter submetido alguém sobre a sua guarda com emprego de violência, né, causando ali um intenso sofrimento físico ou mental, ou ele ter constrangido alguém com emprego de violência, causando sofrimento físico, né, para obter informação ou para provocação ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Aí o juiz condena ele a pena máxima ali de 8 anos de reclusão, né? O que vai acontecer aí? O juiz ele pode condenar a perda do cargo, tá? Então, além dele ser condenado à prisão, né, pena de reclusão, que ele vai ser preso ali por 10 anos, né, ele também pode ser condenado aí à perda do cargo público, né, ou da função pública ou emprego público. E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, né? Então, se ele for condenado a 8 anos, vão ser 16 anos, o dobro do prazo da pena aplicada, né? Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A gente aprendeu lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, que o crime de tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, né? Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, tá? Salvo a hipótese do parágrafo 2º, né? Que hipótese é essa? A gente vai ver lá. Se for só no caso de omissão. Porque no caso de omissão, a pena é de detenção, né? Então, de 1 a 4 anos. Aí já não vai ser reclusão, né? Salvo nessa hipótese, ele vai cumprir inicialmente em regime fechado. De 1 a 4 anos, ele pode ter benefícios processuais, como a sursis processual, né? O processo ficar suspenso aí de 2 a 4 anos, ele sendo condenado aí por 2 anos, por exemplo, de detenção. O processo pode ficar suspenso, ele tendo que comparecer no fórum, mas se ele vacilar, esse benefício é suspenso. É por isso que o regime que ele vai se iniciar, no caso da omissão, que a pena máxima é de 4 anos de detenção, não vai se aplicar porque ele não vai iniciar a pena em regime fechado. Dificilmente ele vai ser preso nesse caso aí. E por fim, chegamos ao artigo 2º, né, que diz que o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Anota também aí que pode cair na prova. Os demais é só para preencher aí, finalizar a lei. E assim nós encerramos o nosso estudo da pequena lei, né? Uma lei muito pequena, mas boa de estudar e que pode cair aí uma questão na sua prova e com esses bizus você não vai errar essa questão ou essas questões, né? Pode cair 1 ou 2 questões. Acredito que mais de 2 questões dessa lei muito pequena não vai cair. Mas se cair, você tem que saber. Obrigatoriamente você tem que saber, porque seu concorrente ele já decorou essa lei, já leu mais de 10 vezes. Então você vai fazer o mesmo e não vai errar. Agradecemos aí se você gostou dessa videoaula. Dá aquele like. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Esse projeto é para ajudar você que está precisando aí passar no concurso. E esse concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo é uma ótima oportunidade para você iniciar sua carreira na segurança pública com guarda municipal e uma remuneração boa aí de R$ 3.500. Um forte abraço, muito boa noite, até a próxima. Tchau.